Atualmente, o impulso em uma situação como essa seria fazer um apelo apaixonado. Mas eu não consigo igualar a eloquência das vítimas quando elas falaram na sexta-feira. E não consigo compreender a profundidade da perda delas. Então vou deixar isso a cargo delas porque acho que elas abordaram isso perfeitamente. Mas eu quero falar sobre o Sr. Gray. Ficou totalmente claro com as provas apresentadas pelo Estado que o objetivo final de todas as suas ações e seu motivo subjacente era ser famoso. Não como nós adultos pensamos sobre fama, mas especificamente famoso e popular dentro dessa comunidade subcultural conhecida como DCC. Ele se identificava assim e era ativo. Um membro exuberante desse grupo. E quando esse caso aconteceu, analisando com a perspectiva de um adulto, e a investigação pegou Cole naquele momento. E então, rapidamente, nos dias seguintes, começou a perceber a culpa de seu pai. Eu meio que deixei de lado pensar em Colt. E à medida que o caso do pai avançava, eu me concentrei mais no pai e no que o pai estava fazendo. E só depois daquele julgamento, quando pensamos sobre este julgamento e esta sentença, foi que comecei a voltar para o que estava na mente de Colt. E eu sempre presumi que ele era apenas um garoto, que teve uma criação ruim, acabou envolvido nessa adoração de atiradores escolares, e então ele foi lá e cometeu esse ato horrível. E eu simplesmente presumi que a reação dele foi: meu Deus, o que foi que eu fiz? E só neste verão, quando comecei a investigar o que Colt estava pensando, percebi que o horror do que aconteceu nem é o fim da história. Porque o tiroteio não foi a culminação do plano. O tiroteio foi apenas uma das etapas do plano. O plano era a fama definitiva e para toda a vida dentro do DCC. Ele tomou providências antes do tiroteio acontecer para colocar pistas escondidas, referências, no caso, antecipando. Antecipando essas coisas, nós estarmos aqui divulgando isso ao público para manter a fama dele viva. Ele colocou símbolos e frases no rifle dele que estavam todos relacionados a coisas importantes para o TCC. Ele preparou o computador dele para parecer com o do Adam Lanza. Se você reparar nessas fotos, Adam Lanza tinha várias chaves de fenda ao redor, posicionadas no meio do quarto dele. Ele tinha várias chaves de fenda no meio do quarto e o disco rígido aberto, exatamente como o do Adam Lanza. E não é coincidência, porque você ouviu ele dizer isso na ligação da prisão. Espere até que as fotos da cena do crime do meu quarto na Road sejam divulgadas. Ele pensou nisso com antecedência. No dia do tiroteio, e supostamente está tão perdido na própria doença mental, ele tem presença de espírito suficiente para montar isso prevendo o dia no futuro em que essas fotos seriam divulgadas. Ele envia as mesmas mensagens de texto minutos antes do tiroteio. Que Nicholas Cruz enviou minutos antes do tiroteio dele. Esta não é uma pessoa que está tendo algum tipo de colapso emocional incontrolável. Ele ainda está sendo calculista até o momento do tiroteio.
Ele coloca seu caderno na mesa para ser encontrado com todos aqueles easter eggs, fazendo referência a Nicholas Cruz, Adam Lanza, James Holmes, porque ele sabe que eles serão divulgados em seu julgamento. E então o tiroteio começou, o próximo passo nesse plano mestre. Jason Smith o entrevistou dentro de 1 hora após o tiroteio. E ele continua. Ele tem a presença de espírito dentro de 1 hora após o tiroteio para colocar mais pistas escondidas, mais referências dentro daquela entrevista. As luvas roxas, ele deve ter dito a palavra roxo 5 ou 6 vezes, fazendo referência a Kyle Rittenhouse, dizendo a eles que ligou para a linha direta. Uma mentira descarada e mais uma referência a James Holmes. Ele está dizendo isso, dando mais passos em direção ao seu objetivo final de fama eterna. Após o tiroteio, ele imita a entrevista de Nick Cruz após a prisão. Eu ouço vozes, eu apaguei. Essa não é uma pessoa que está tendo um colapso emocional. E percebe, meu Deus, o que foi que eu fiz? Esta é uma pessoa que está no meio do seu plano e ainda está levando esse plano adiante. Em menos de um mês, ele está espalhando a notícia através da mãe dele. Ele quer ver as postagens, se ele é popular ou não. Ele já enviou fotos para a Mandy divulgar. Já divulgaram, ele está muito animado. E não se engane, Marcia é nojenta e as ações dela são desprezíveis. Mas é ele quem está dizendo a ela o que fazer. É ele quem diz, abre o Tumblr, procure assassinos em massa no Reddit, ligue para Mandy, diga para Mandy fazer isso. Garanta que isso aconteça. Sei que ela é quem deveria ser a mãe, mas é ele quem dirige tudo. No dia da audiência dele no tribunal, em maio de 2025, 9 meses após o tiroteio, ele entrou nesta sala de audiência para uma audiência, onde o peso do que ele fez deveria recair sobre ele. E ele deveria refletir sobre sua reabilitação, sua sentença, o que vai acontecer comigo legalmente naquele dia. Mas o que ele faz naquela noite quando chega em casa? Ele volta para a internet, volta para o TCC, preocupado com o que aquelas pessoas do TCC pensam sobre o cabelo dele. E ele diz, espalhem a notícia. Vou deixar meu cabelo crescer porque eles gostavam dele mais comprido. Ele teve uma infância difícil. Não estamos contestando isso. Mas a infância que ele teve e tentar dizer que isso teve algo a ver com o que ele fez é ofensivo. Para as milhares de crianças na Geórgia que são realmente brutalizadas todos os anos. Eu sei que ele teve uma criação difícil, mas como eu disse, os defeitos, neste tribunal já vimos coisas muito piores. E ele é o único na história da Geórgia que já entrou numa escola pública com um fuzil de assalto e abriu fogo contra completos desconhecidos, simplesmente para poder ser famoso. Isso não é fácil, meritíssimo. Como filho de Moise, ou me desculpe, o pai de Moise.
Eu entendo completamente o que o Richard disse. Aos 14 anos, os adolescentes ainda não se tornaram completamente quem vão ser. Eu concordo completamente com isso e entendo isso. Mas não vimos nenhuma evidência de que ele tenha qualquer capacidade de desenvolver uma consciência ou qualquer capacidade de realmente valorizar a vida humana. É como um tubarão em uma piscina. Eu não sei por que o tubarão é assim. Ele nasceu assim? Ele teve uma criação ruim? É instinto? Algo terrível, é realmente maligno. Eu não sei por que o tubarão é do jeito que o tubarão é, mas eu sei de uma coisa. Ele não pode estar na minha piscina. Coach Gray não pode viver em sociedade. Peço que o Senhor o condene à prisão perpétua sem liberdade condicional. Obrigado, Sr. Allen. Obrigado, Josh. Nosso sistema jurídico trata crianças de forma diferente por um motivo. E o Sr. Smith acabou de falar sobre isso em sua conclusão. Eles são imaturos. Eles não estão totalmente desenvolvidos. Seu caráter ainda pode ser moldado, mais do que deformados por qualquer força que os agarre quando não estão preenchidos com as coisas certas. A vida de Colt Gray não foi preenchida com as coisas certas. His parents didn't give him any stability. His parents didn't give him any of his needs. His parents didn't give him proper medical care. And most importantly, they did not give him proper psychological and mental health care. When they saw him deteriorating, when they saw him drawing into himself, when they saw him disappearing into his room, what did they do? They spent their time in their own worlds, on drugs, buying guns. E se separando e voltando a ficar juntos, sem dar absolutamente nenhuma estabilidade. Crianças, mesmo nas melhores circunstâncias, precisam de estabilidade. Crianças que têm necessidades especiais por natureza precisam de ainda mais estabilidade, mais previsibilidade, não menos. Esperança, não menos. Colt tinha questões traumáticas que sua avó estava disposta ou era capaz de identificar quando ele era jovem, mas os pais não fizeram nada a respeito. Colt teve menos estabilidade do que precisava, o que o deixou ainda mais vulnerável. Ao analisarmos como sentenciamos alguém, e não estamos dizendo que ele não fez algo errado, hediondo e horrível, isso precisa ser admitido, e ele já admitiu. Ele se apresentou e poderia ter sido julgado. Mas ele não quis. Ele poupou a comunidade do julgamento ao se apresentar para se declarar culpado. Ele admitiu sua culpa naquele dia em 2 ocasiões. Agora, pode haver alguma discussão sobre se todos os fatos que ele colocou nessas entrevistas eram verdadeiros ou não, ou se foram alterados ou manipulados. Ele estava traumatizado antes de fazer os disparos, traumatizado por suas próprias ações, e o trauma continuou depois do tiroteio, quando ele finalmente percebeu o que fez. Sim, ele teve alguns momentos de clareza. Mas isso não é motivado por uma intenção maligna, mas sim por um desejo de ser aceito. E esse tem sido o principal motivo de tudo o que ele fez na comunidade DCC. Se olharmos para o relatório do Dr. Richard, uma das recomendações dele, os fatores que precisamos considerar, que vem do caso Miller contra o Alabama, sobre como sentenciamos crianças que fizeram coisas ruins, precisamos avaliar a maturidade dele. Essas situações que eles estão mencionando aconteceram quando ele tinha 11, 12 e 13 anos. Quem já lidou com crianças sabe que aos 11, 12 ou 13 anos elas não têm muito juízo, especialmente os meninos nessa idade. Qualquer risco parece valer a pena para eles. Mas quando você fica isolado, quando você fica sem base moral, quando você fica sem uma figura parental adequada, você procura isso em outro lugar. Você procura um modelo, você procura um herói, você procura uma comunidade que te aceite.
É aí que entra a parte da vulnerabilidade. Ele entrou em uma comunidade onde poderia ser aceito e começou a refletir. Eles chamam isso de mimetismo. Ele está refletindo os comportamentos das pessoas que ele lê online. Ele não está imitando atiradores. Ele reflete os comportamentos da comunidade que parece disposta a aceitá-lo, mas os próprios pais não. Quando os próprios pais dele nem sequer lhe dão o mínimo de que ele precisa para se considerar digno. Sim, ele pode ser que ele não ouvisse vozes, mas certamente ele tinha e refletia ideias de querer acabar com a própria vida, mas não a um nível de auto-ódio que eu não consigo nem imaginar. Mas esse era o mundo que ele tentava curar, preenchendo com o mundo do TCC. E refletindo os mesmos tipos de coisas sobre as quais eles estavam falando. Eu entendo que as vítimas perderam muito com isso, mas Coach na verdade não perdeu porque ele nunca teve. Ele não tinha esse apoio na família e não tinha a ajuda de que precisava. Os pais dele foram, obviamente, fracassos completos. Mas quando estamos olhando novamente para alguém que tinha 11, 12 ou 13 anos tentando preencher um vazio, não podemos dizer isso. De hoje em diante, essa pessoa nunca mais ficará bem, porque a lei nos dá certa margem para ter essa discricionariedade. A lei nos diz que temos que considerar esses fatores de imaturidade, vulnerabilidade e o potencial de redenção, às vezes chamado na lei de incorrigibilidade. Ele não está irremediavelmente perdido. Isso foi demonstrado pelo que ele fez no DJJ. Isso foi demonstrado pelas conversas e pelo desenvolvimento que ouvimos tanto da senhora Miss e da senhorita Bohame sobre como ele mudou quando finalmente conseguimos o que precisávamos, que ninguém havia dado a ele até então. A ideia de Easter eggs, você teria que supor um nível de maturidade de uma criança de 12 ou 13 anos para conseguir planejar isso e pensar dessa forma. E também precisamos analisar a dinâmica entre Marcy e Cole nessas conversas. Porque alguns meses antes disso, Marcy tinha ameaçado matá-lo. E agora ele está tendo uma conversa em que a mãe dele realmente está interagindo com ele, não o ameaçando. Já ouvimos novamente da senhorita Brooks sobre os casos do Defects em que a mãe dele o havia abusado e em que a mãe dele ficava bêbada perto dele ou chapada, ou seja lá qual fosse a droga que ela estivesse usando na época. E agora ela está em uma conversa com ela, onde está rindo junto com ela. Não é ele incentivando ela a fazer algo ruim. É tentar se apegar a algo que ele não tinha antes desses acontecimentos horríveis. Juiz, essa é uma decisão difícil porque tantas pessoas foram feridas de maneiras indescritíveis. Nós ouvimos eles, as famílias, testemunharam o impacto em suas vidas. Mas esse impacto não elimina a responsabilidade do tribunal de analisar os fatores de Miller e de entender que Cole estava em um momento extremamente vulnerável da sua vida quando ele não recebeu o que precisava em uma idade muito jovem. Isso certamente não significa que, agora que podemos dar a ele o que precisa daqui para frente, ele não possa se tornar um membro produtivo da sociedade. O mínimo, pelo que entendemos, meritíssimo, é prisão perpétua com liberdade condicional. Ele será condenado à prisão perpétua. Com a liberdade condicional, isso lhe dá uma oportunidade de ter esperança. A esperança é um fator importante para que alguém se torne uma pessoa diferente de quando começou. E se dermos prisão perpétua sem liberdade condicional, então isso tira a esperança e tira a capacidade dele de mudar. Com o programa de 5 etapas, com as sessões de aconselhamento, com a rotina, com uma nova estrutura e esperança. Ele pode, no final das contas, ser uma pessoa que contribui para a sociedade em algum momento.
Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, meritíssimo. Acho que por uma questão de política pública, isso é severo demais para qualquer adolescente. Entendo que a lei não considera isso, mas dá discricionariedade ao tribunal. A lei dá ao Estado a chance de provar que ele não é recuperável. Eu não acho que eles provaram isso. Eles provaram que o que ele fez foi muito ruim. Eles provaram que o que ele fez tem uma constatação. Mas ao ponto de dizer que ele é um indivíduo tão distorcido que não pode ser melhorado, eu não compro essa ideia. Eu não acho que eles provaram isso. Eu acho que o que mostramos é que ele pode melhorar com a ajuda certa. E estamos pedindo a este tribunal aplique a pena mínima por causa de uma garota sem vida. Obrigado. Obrigado.